Olá, como vão? Tudo bem? Para mim é uma honra, um prazer estar podendo compartilhar um pouquinho dessas reflexões de um estudo que ainda está em desenvolvimento e que vem sendo realizado por mim e pela André Beirão e pela doutoranda na Escola de Carnaval no Brasil, Soraya Fontinelli de Menezes, e que a gente está olhando para esse Ártico com um especial interesse, tendo em vista as relevantes mudanças climáticas que são já inquestionáveis e as novas perspectivas que se apresentam a partir dessa mudança climática, positivas e negativas. Como toda grande mudança, traz aprendizados, traz novidades que são até interessantes e bem úteis à humanidade, mas traz malefícios e possibilidades de devastação que são bastante cruéis. Bom, então a primeira reflexão que eu queria fazer com os senhores e senhoras é por que dois brasileiros, eu e a Soraya, resolvemos estudar o Ártico. O Brasil, um país do hemisfério sul, voltado para a Antártica, por que a gente tem interesse em estudar o que está acontecendo no Ártico em relação aos objetivos do milênio e às metas indicadores? Bom, o primeiro grande motivo é que o que acontece no Ártico não fica no Ártico. O Ártico é água e, portanto, se aquela água em forma sólida de gelo deixar de existir, aquela água vai passar por todos os lugares, inclusive pela costa brasileira. Essa é uma consequência meramente geofísica, mas que pode trazer impactos em mudança de salinidade, de acidificação, de vários indicadores que podem afetar, inclusive, piscicultura, aquicultura, espécies preservadas na costa brasileira. O segundo grande motivo da gente estar estudando essa relevância do Ártico é porque o Código Polar é único. Portanto, aquilo que os membros do Conselho do Ártico decidirem e implementarem no Código Polar passará a vigorar também no Código Polar do Sul, no Círculo Polar Antártico, assim que o atual regime especial e exclusivista do Tratado Antártica for modificado ou deixar de existir nas condições atuais, que é um dos maiores e mais relevantes tratados do mundo, só que tem data de validade. E hoje, seus mais de 30 Estados-membros, para que ele possa ser renovado, tem que haver unanimidade entre todos os Estados-membros. Então, pode ser que não seja tão fácil essa unanimidade, e uma vez não conseguida, o tratado perderá sua validade, em pouco mais de 15 anos, e aí novas rodadas, nova negociação, portanto, um novo marco terá que ser instituído para a Antártica. Isso é fundamental porque a Antártica é um entorno estratégico brasileiro, é uma área de grandes investimentos de pesquisa científica que o Brasil faz e, portanto, para quem tem preocupações na Antártica, tem que ficar olhando para o que está se prevendo para o Código Polar no Ártico, porque em não havendo a vigência momentânea do Tratado Antártico, esse Código Polar é que vai vigorar no Hemisfério Sul. Então a gente precisa também acompanhar o que está acontecendo no Ártico. Bom, o que a gente se propôs nesse trabalho foi falar sobre o diálogo com a Agenda 2030. Realmente o Ártico é um condomínio de gigantes, em que nós temos ali dois grandes estados, Rússia e Estados Unidos, confrontantes ao Ártico, dois estados
desenvolvidos, com forte institucionalidade, com uma cultura marítima muito forte, que é Canadá, Noruega e Dinamarca, um país pequeno que tem na Groenlândia sua maior porção de terra do país e que tem todos os interesses também no Ártico. Portanto, é um condomínio de gigantes. É diferente de outras regiões onde há uma grande quantidade de países convivendo numa determinada região, como principalmente no caso das ilhas na Oceania, aqui no Ártico não. Não são tantos estados, mas os poucos estados que estão presentes, todos são extremamente ricos, poderosos, poder naval, poder científico, tecnológico e poder de agenda no cenário internacional. Assim, são muitos os interesses e pouco o investimento em preservação. Esse mapa à esquerda mostra a jurisdição dos estados e a gente nota que tem um monte de áreas assoreadas com tracinhos brancos em amarelo, em azul, em rosa, em verde, porque são áreas, e também em laranja. Portanto, todos os grandes estados aí têm áreas de controvérsias. Áreas onde um diz sou eu quem mando e o outro diz não, mas aí sou eu quem mando. São conflitos de jurisdição. As áreas não assoreadas são as áreas já, vamos dizer assim, consolidadas entre os estados, mas quando a gente chega realmente no Polo Norte, ali há uma grande controvérsia, há muitos estados arguindo a sua legitimidade sobre aquela região. No entanto, quem lá esteve foi a Rússia, que mandou um submarino e fixou a bandeira russa no solo abaixo da calota polar ártica, exatamente no Polo Norte. Isso tem todo um efeito geopolítico de demonstração de poder. Quem bota a bandeira diz, eu marquei posição, isso aqui é meu. E por que há tantos interesses ali? Porque dois grandes motivos, eu não vou listar aqui vários, mas primeiro são recursos. Enquanto aquilo era uma imensa camada de gelo densa, grande, com pouca tecnologia de perfuração daquela camada, pouca tecnologia de manutenção da vida, pouca tecnologia de equipamentos que suportassem as condições adversas climáticas de uma temperatura tão baixa, não havia tanto interesse. No instante que aquilo começa a aquecer e começa a derreter e começa a ter aumento de tecnologia, de condições de habitabilidade, descobriu-se que o Ártico é uma imensa bacia de recursos, de toda a ordem, mas em especial chama a atenção petróleo e gás natural, além de uma imensa riqueza de recursos minerais no solo e subsolo. Então, esse é um grande interesse. O que era há poucos anos inacessível se torna possível diante de uma futura escassez de recursos. E o segundo grande motivo é o transporte. As grandes rotas internacionais de transporte nunca conceberam passar pela região polar. E passar pela região polar do sul, complicado, porque a Antártica não é um continente, é terra. Então não dá para passar. E mesmo assim, os grandes navegadores deram um jeitinho de passar próximo para poder interligar continentes. E a passagem de Magalhães, o Estreito de Drake, lá no sul. Assim como sob a África, mas os caminhos são longos. No instante em que você derrete o Polo Norte, você une Ásia, Europa e América do Norte de uma forma muito mais econômica, muito mais rápida, e todo o mindset, o planejamento de transporte vai ser modificado, onde hoje as rotas são basicamente próximas ao Atlântico, fazendo passagens por estreitos, seja em Malta, seja em Suez, para entrar no Mediterrâneo, seja pelo Panamá, sempre na faixa do Equador. Isso pode migrar totalmente o transporte para a faixa polar.
Isso é um enorme interesse. E a gente vê nesse mapinha aí que isso já não é algo, um sonho numa noite de verão. Isso já é possível fazer algumas passagens, a passagem sudoeste, a passagem nordeste, e que os estados estão se preparando para isso, né? Mostrando, nesse mapinha a gente vê a grande diferença entre fazendo o caminho entre Xangai e Hamburgo, na Alemanha, por exemplo, fazendo pelo norte, portanto pela região polar, ou fazendo pelo caminho tradicional, passando por Suécia, no Mediterrâneo, passando por Portugal, para chegar até o norte da Europa. É isso que faz os estados usarem um pouco do discurso pró-ártico, mas na realidade querer. E esse é um grande entroncamento de interesses, seja normativo, seja o Arctic Council, o Arctic 5, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a União Europeia, Euroártico, e os estados efetivamente que têm terra ali. Suécia, Noruega, Rússia, Dinamarca, Finlândia, Canadá. Portanto, isso aqui é a previsão que a gente tem de temperaturas. O que era tudo gelo no azul claro, em 1970, a previsão é que no ano de 2030 nós já teremos só o vermelho, nem mais o vermelhinho claro, e no ano de 2100 praticamente a partir de 2030 o norte, o polo norte deverá estar sem a camada de gelo. Portanto, essa mudança está sendo cada vez mais acelerada. Nas últimas décadas, a temperatura no Ártico subiu em média 0,2 graus Celsius por década, nas últimas 2 décadas, mas esse ritmo de crescimento está sendo muito acelerado e estima-se que nessas próximas décadas, inclusive nós estamos entrando, 2020 e 2030, será mais de 0,35 o aumento dessa temperatura. E quando a ONU propôs a Agenda 2030, esse pesquisador, ele fala, olha, eles não estavam preocupados, pensando com a região polar na hora que botaram os SDGs, e que, portanto, os indicadores não foram pensados em termos de Ártico. Mas isso precisa ser repensado. Estamos entrando na década dos oceanos e é essa a proposta. Então, a proposta de uma pesquisadora, que eu concordo com ela, ela fala que há necessidade de um novo olhar para os SDGs a partir de uma perspectiva do Ártico. Precisa-se olhá-los olhando os atores envolvidos, portanto, todo mundo que está ali na região, mas tentando equalizar os interesses dos que estão na região com os interesses de toda a humanidade, porque, como disse no início, o que acontece no Ártico vai para todos os lugares, vale para todos. Transporte é para o mundo inteiro, as mercadorias, o fluxo de mercadoria é para o mundo inteiro, os recursos serão lucro para alguns, mas seus benefícios serão para o mundo inteiro, e os prejuízos climáticos ambientais serão para todos. Portanto, era essa a nossa apresentação e estamos disponíveis. Quem quiser, no primeiro slide tem meu e-mail. Não botei o da Soraya, mas pode mandar para mim que eu retransmito para ela. Vai ser um prazer. Obrigado.